paz do Senhor, amados. Para mim é motivo de muita alegria poder estar aqui mais uma vez compartilhando um pouco da palavra de Deus, daquilo que Deus está falando muitas vezes ao nosso coração. Eu queria ler com os amados irmãos um texto da palavra de Deus que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, e o verso de número 12 que diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Sabe, irmãos, é muito bom quando a gente pode ir para a igreja, louvar ao Senhor com alegria, junto com os irmãos. Isso é muito bom. É bom quando a gente pode compartilhar e também dividir o amor de Deus aí com os irmãos, com as pessoas, com os amigos. Tudo isso é realmente muito bom. É bom quando tudo na nossa vida está bem, quando a nossa casa está em paz, quando a gente está crescendo no trabalho, quando a gente está já aí alcançando patamares mais elevados na nossa vida. Realmente tudo isso é bom demais quando acontece na nossa vida. Mas infelizmente, nem sempre na nossa vida as coisas saem como a gente gostaria. Às vezes, a gente vive o dia mal. Às vezes, a gente passa pelo momento da aflição, pelo momento da dor, pelo momento da escassez e também da perda. E como ser cristão nessas horas? O que fazer quando tudo na nossa vida vai de mal a pior? O que fazer quando tudo à nossa volta não condiz com aquilo que a gente sonhava, com aquilo que a gente sempre sonhou e planejou para a nossa vida? O que fazer? O que a gente faz nessas horas? Realmente a gente fica sem chão, sem saber o que fazer. E aí eu olho para esse texto e vejo nele uma palavra de Deus para os nossos corações. Corações que muitas vezes estão aflitos, assustados e sem uma resposta para os seus anseios. Eu gostaria de chamar a sua atenção para algumas lições que a gente tira desse texto para nossas vidas. Percebam que todo o capítulo 12 de Romanos, Paulo ele traz algumas instruções práticas de como a gente deveria viver a vida cristã. Ele fala que a gente deveria viver no amor não fingido, a gente deveria detestar o mal e se apegar ao bem, a gente deveria amar uns aos outros, preferir honra sempre os outros. Ele fala também que a gente não deveria ser negligente, mas pelo contrário, a gente ser zelosos com as coisas de Deus. Ele fala para a gente ser perseverante no Espírito e aí ele vai falando muitas outras coisas. Mas perceba que quando ele chega no versículo 12, ele nos dá aí alguns conselhos de como a gente passar e vencer os nossos momentos difíceis. Aqueles que a gente está vivendo hoje, ou quem sabe, a gente possa estar vivendo ele amanhã. O primeiro conselho que ele nos dá é: alegrem-se na esperança. Sim, porque a vida cristã é uma vida de esperança. A gente não vive de acordo com aquilo que a gente vê, mas de acordo com aquilo que a gente espera. Assim como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 8, versículo 24 e versículo 25. O foco da vida cristã não está aqui. Não é o aqui, não é o agora. A vida cristã olha para o futuro. Ela não se prende ao circunstancial, ela não se prende tão somente ao que está vivendo aqui. A vida cristã olha para o horizonte, para aquilo que está além, para aquilo que ainda está por vir. Essa é a nossa esperança, aquilo que nos motiva e que nos impulsiona para a gente todo dia caminhar para frente, com esses olhos fitos na eternidade, na glória futura que Deus está preparando para todos nós. Percebam que a nossa esperança não está firmada em coisas, em pessoas, em instituições ou até mesmo nos governos. Não. Ela está firmada unicamente no Senhor, nas promessas
e na fidelidade do Senhor. Afinal de contas, ela só é esperança porque ela se apoia nisso. Porque se ela se apoiasse apenas em questões humanas, em sonhos humanos, em desejos humanos, ela não iria adiante. Mas ela só é esperança, e ela só nos garante vitória, porque ela está fiada nessas promessas e na fidelidade desse Deus. Todos nós sabemos que aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir com todas as suas promessas. Assim como a gente lê em Hebreus 10, 23, né? A palavra de Deus diz assim para a gente: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois quem fez a promessa é fiel. Ele é fiel, amados, para cumprir com todas as suas promessas. Os nossos dias que a gente está vivendo hoje realmente são difíceis, eu sei. Mas eu queria dizer uma coisa para você, meu irmão. Não olha para aquilo que a gente está vivendo hoje aqui. Olha para frente. Porque eu estou certo, irmãos, que todos os sofrimentos desse tempo presente não poderão ser comparados com a glória que será revelada em nós lá no futuro. Isso é a palavra de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 12. E essa é a certeza do meu coração. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança não está no hoje, não está no agora, nesse momento que a gente está vivendo. Não. Ele não está nas pessoas, não está em nada. A nossa esperança, amados, está em Deus. Aquele que fez a promessa e que certamente Ele vai cumprir com ela no nosso dia, na nossa vida, no nosso amanhã. A segunda lição que a gente aprende com esse texto, amados, ele diz assim: sejam pacientes na tribulação. Todos nós sabemos que a vida não é um parque de diversão, não é uma colônia de férias, né? Felizmente, nessa vida a gente vive dias maus. Eu, pelo menos, vivo dias maus. Eu sei que você também deve ter vivido alguns. Mas percebam que o convite da palavra de Deus é para que a gente consiga ser pacientes nesses dias maus que a gente está vivendo. É evidente que ninguém gosta de viver o dia mau. Pelo menos eu não conheço. Não conheço ninguém que fique feliz por estar passando por dificuldades. Eu realmente não conheço ninguém que fique sorrindo porque está passando pelo seu momento de escassez, pelo seu momento de dor, ou então pelo momento de perda. Eu realmente não conheço. Também não conheço ninguém que goste de ficar vivendo esse dia mal, de prolongar esse dia mal. Pelo contrário, todo mundo, quando está passando pela prova, pelo momento de dificuldade, a única coisa que ele quer é que isso passe rápido, que isso possa ter fim na sua vida. Então o convite da palavra de Deus, amados, tem tudo a ver conosco. Tem tudo a ver com isso que a gente está vivendo. O apóstolo Paulo está dizendo que não é para a gente ficar simplesmente parado, de braços cruzados, não fazer nada. Não é para a gente simplesmente ficar aguentando e suportando a dor, rangendo os dentes. Não, amados. Pelo contrário. O convite da palavra de Deus, amados, é para a gente fazer alguma coisa. É para a gente aprender a lidar com as tribulações da vida de maneira otimista e esperançosa. Esse é o convite da palavra de Deus para todos nós. Para a gente olhar para a vida e perceber que tudo isso que a gente está passando, amados, está no controle das mãos de Deus. E que se a gente está passando, é porque Ele está permitindo. E se Ele está permitindo, amados, é porque Ele tem alguma coisa para nos ensinar. Ter paciência na tribulação, amados, é passar pela prova e pela dificuldade com a certeza de que Deus está trabalhando, tanto por nós, como também em nós. Irmãos, quanto a gente precisa aprender a ser pacientes na tribulação. Parece que a gente não gosta muito. Ser paciente, amados, assim como foi José, que sofreu toda a sorte de dores, mas que viveu todo esse momento difícil, anos e anos de dificuldade, com os olhos fitos na promessa de Deus. Ele esperou pacientemente pelo cumprimento dessa promessa na sua vida. Como todos nós sabemos, Deus cumpriu, porque quem fez a promessa, amados, é fiel para cumprir. E como todo mundo sabe, aquele menino
que sofreu bastante, se tornou o governador do maior império do seu tempo. Naquela época era o Egito. Sabe, irmãos, a gente precisa aprender a ser paciente na tribulação. A gente precisa aprender a ser resiliente nesses momentos de dificuldade. A gente precisa aprender a suportar as aflições da vida sem perder de vista as promessas de Deus. E este é o convite da palavra de Deus para todos nós. Para a gente continuar firme, olhando para diante, para aquilo que estão para além de todo esse horizonte, de tudo isso que a gente está vivendo. Está difícil, irmãos, eu sei que está difícil. Mas Deus está trabalhando. E Ele está preparando coisas melhores para as nossas vidas. E aquele que fez a promessa, amados, pode ter certeza que Ele é fiel para cumprir em todas elas. A terceira lição, amados, que eu aprendo com tudo isso, ele me chama para perseverar na oração. Sabe, o apóstolo Paulo, ele sabia que se alegrar na esperança, ser paciente na tribulação, não é algo fácil. Humanamente falando, não é algo tão fácil. Não conseguimos fazer isso sozinhos, sem a ajuda do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Por isso, ele nos convida a orar, porque ele sabia que sem a oração, amados, a gente não consegue ir muito longe nos nossos momentos de dificuldade. Esta é com certeza o segredo do cristão. Essa é a maneira como o cristão consegue ficar de pé nos seus momentos de dificuldade. Todos nós sabemos aqui que uma pessoa que ora, amados, ela tem um ânimo diferente. Uma pessoa que ora, ela olha para a vida de maneira diferente. Uma pessoa que ora, ela reage aos problemas existenciais de maneira diferente. Porque os seus olhos, amados, estão fitos na eternidade. Estão fitos no Senhor. Pessoas que têm o hábito de oração, elas conseguem ser pacientes na tribulação porque elas sabem que todas as coisas estão no controle das mãos de Deus. E absolutamente nada sai do controle das suas mãos. Paulo sabia, amados, que não existe uma maneira melhor da gente passar pela dificuldade, senão aos pés do Senhor, através da oração. Assim como aconteceu na vida dele e na vida de tantos homens e mulheres de Deus no passado. Em vez da gente ficar se desesperando, da gente ficar impaciente, em vez da gente ficar reclamando, a gente é convidado a colocar diante de Deus as nossas ansiedades, as nossas dores, através da súplica e da oração. E eu tenho certeza, amados, que Ele vai fazer nas nossas vidas tudo aquilo que é melhor por cada um de nós. Certa vez eu li uma frase que tem tudo a ver com esse momento que a gente está passando. Dizia assim: quem fica de joelhos diante de Deus, fica de pé diante de qualquer coisa. Isso é uma grande verdade, amados. Que isso possa ser uma verdade nas nossas vidas. Que esses dias que a gente está vivendo de isolamento sejam também dias para a gente reavivar a nossa esperança no Senhor. Que esses dias de isolamento sejam também dias para a gente praticar a paciência enquanto a gente vai atravessando aí esse momento difícil. Que esses dias, amados, seja para a gente dias para a gente orar mais, para a gente buscar mais a face do Senhor, depositar nele todas as nossas inquietudes e ansiedades. E que o Senhor, amados, possa nos abençoar e nos guardar durante todo esse tempo difícil que a gente está vivendo aqui. Eu tenho certeza, amados, que no final de tudo isso, quando tudo isso acabar, a gente vai olhar para as nossas vidas, a gente vai perceber a obra linda que Deus fez em nós e também através de nós. Que Deus assim te abençoe, meu querido irmão, que Deus possa continuar guardando e protegendo a tua vida. Amém?
Um forte abraço e até a próxima. E não esqueça de se inscrever no canal, dar um like e ativar as notificações.